E aí galera do Júlio Geek, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar o meu quarto geek, a minha coleção que é composta por bonecos, naves, livros, DVDs, uma série de coisas. Temos quadrinhos, revistas, muita coisa geek dentro dessa coleção. Então nesse vídeo de hoje, que é um pouco extenso, mas eu tenho certeza que você vai gostar de ver, vou mostrar tudo que eu tenho aqui guardado no meu quarto geek, nessa coleção. Fica de olho aí no vídeo. Então vamos começar a mostrar o quarto geek. Primeiro nicho aqui, fundação. Eu tenho o DVD das 2 temporadas do seriado. Tem um pôster que veio justamente com essa coleção. Tem a coleção com todos os livros. E espero que todos eles sejam adaptados aí nessa série que está sendo passada. Aqui ao lado, um outro nicho para o James Bond, o personagem 007. Eu tenho aqui todos os DVDs. Tenho um carrinho, um Aston Martin do personagem e totens de todos os atores que já interpretaram o 007 no cinema. Aqui ao lado, uma franquia que eu gosto muito, Planeta dos Macacos, a série clássica, como vamos dizer assim, dos 6 filmes. Estão aqui representados por esse personagem, esse boneco que foi lançado em 2014, General Zaius. Aqui o filme do Tim Burton, foi uma tentativa de reiniciar a franquia nos anos 2000 com o personagem aqui, o General, esqueci o nome dele. E essa nova roupagem do Planeta dos Macacos, aqui é representado pelo Caesar. São 4 filmes nessa nova leva dos filmes do Matt Reeves. Aqui do lado, o personagem clássico de desenhos animados, Homem-Pássaro. Eu quero ter um boneco dele, mas por enquanto o que eu tenho é esse totem e uma placa do personagem. Mais ao lado aqui outro desenho clássico dos anos 60 que a gente conheceu nos anos 80, Os Herculoides. Eu tenho esse diorama aqui com todos os seus personagens, e o meu preferido aqui no meio, o Igor. Aqui, muito bonito esse totem, esse diorama. Do lado mais um desenho clássico, o Galaxy Trio. Também tenho totens dos personagens desse desenho clássico lá dos anos 60. Aqui do lado, um seriado que a gente conheceu no final dos anos 70, início dos anos 80, o Incrível Hulk. E esse ano eu consegui esse boneco aí, que é da época do seriado, da Bendable. É um boneco bem raro, bem difícil de encontrar, mas agora eu tenho aqui na minha coleção. Aqui do lado, o Superman do Christopher Reeve. Eu tenho um boneco dele, eu tenho o DVD, o box aqui dos DVDs dos filmes antigos, o filme 4 que está fora e o outro filme do Bryan Singer com o Brandon Routh em 2006 aqui também. Terminando essa fileira aqui de personagens, eu tenho os Gatões, The Duke of Hazzard, que é um seriado do final dos anos 70 e início dos anos 80, que foi muito legal, passava na Globo. E eu tenho aqui um carrinho Hot Wheels do General Lee. Espaço da cinesérie Aliens. Aqui tenho vários bonecos da linha Alien Marine Corps. Tenho os soldados. Tenho 2 aliens também da Kenner do início dos anos 90. Os DVDs, um Blu-ray, mas futuramente vou ter também o Blu-ray do Alien Romulus, que foi muito bom, passou agora em 2024. Desenho animado clássico dos anos 80, Thunder, o Bárbaro, e o seu boneco, comprado esse ano aqui da Toynami. Tô de olho numa Ariel, da mesma marca, só que tá com preço meio salgado. Vamos ver, talvez em 2025 a gente tenha novidades aqui nesse espaço. O Incal, história em quadrinho do Jodorowsky e do Moebius. Muito bom essa história em quadrinhos. Tá
toda ela aqui dentro desse box. E seu totem aqui do John Default. Aqui do lado, o personagem Snake Plissken, do Kurt Russell, um Fuga em Nova York. Simplesinho, mas representativo desse grande personagem. Aqui o espaço Indiana Jones, com um box lançado nos anos 90, com os filmes clássicos. E lá atrás os outros dois filmes mais recentes. E um boneco em escala 3.75 do personagem principal. Aqui ao lado do personagem icônico dos anos 80, o ET, que tem esse bonequinho aqui com ele na bicicleta, com o Henry, e atrás o DVD e um cenáriozinho do filme. Aqui do lado, uma das melhores histórias em quadrinhos dos anos 80, Camelot 3000. Tem aqui as edições clássicas dos anos 80 e alguns totens dos personagens, Arthur, Guinevere, Sir Tristan e o Lancelot. Aqui do lado, outra história em quadrinho dos anos 80, Dreadstar. Eu tenho um encadernado aqui, tenho muito quadrinho do Dreadstar adquirido esse ano, está guardado em outro vídeo, eu mostro para vocês. Mais ao lado agora, V, mas não é V de vingança não, é V, a batalha final, aquele seriado clássico que passou na Globo nos anos 80, dos reptilianos que invadiram a Terra, muito bom. O remake também é legal, mas esse aqui é bem melhor. Aqui do lado, Tron, né, com seus 2 filmes até o momento, e o terceiro que sai agora em 2025, e um boneco aqui da Diamond Select, do personagem principal. Aqui não poderia faltar, dos anos 80, um nichozinho pro He-Man, né? E 2 bonecos aqui, um do esqueleto e um do He-Man. Tem também um mini gibi que vem junto com os bonecos. O fadado filme dos anos 80 do Dolph Lundgren, o He-Man e os Mestres do Universo, uma plaquinha. Não tenho muita coisa do He-Man porque eu não sou tão fã assim, né? O pessoal que vai assistir no vídeo vai ficar chateado porque a maioria do pessoal gosta do He-Man, mas não é um dos meus personagens principais preferidos dos anos 80. Não é o caso dessa trilogia maravilhosa De Volta para o Futuro, do Michael J. Fox, do Christopher Lloyd, dirigidos pelo Robert Zemeckis. Aqui na frente um DeLorean, que infelizmente é só o que eu tenho no momento. Anos 80 na veia agora, Caverna do Dragão, a coleção dos girafas, lançado em 2024, um copo de uns anos anteriores aí também dos girafas, DVD dos episódios, e aqui os personagens lançados pela Hasbro. Eu tenho aqui uma embalagem do lanche dos girafas também, alguns quadrinhos, um álbum de figurinhas do Caverna do Dragão. Essa foi uma das minhas coleções que mais cresceu em 2024. Eu só tinha a coleção da Hasbro e o restante das coisas eu comprei tudo esse ano 2024. Aqui do lado, uma saga que está bem representativa em 2024, Duna. Eu tenho os 6 livros que compõem a saga, né? 3 de um lado, 3 do outro, e no meio eu tenho aqui os DVDs antigos, filme dos anos 80 de Duna, a tentativa da Sci-Fi de lançar esses filmes no início dos anos 2000, eu gosto dos filmes, acho legais, e os 2 novos que foram lançados agora recentemente, e falta adquirir também a série Duna Profecia, que eu ainda não tenho. Um boneco do Paul Atreides, nosso personagem principal aí, e vamos ver o próximo filme que vai ser. Aqui do lado, um outro nicho também que cresceu bastante em 2024, os Ghostbusters, ou Caça-Fantasmas, né, para o pessoal das antigas aí. Eu só tinha o Ecto 1, adquiri esses 2 bonecos lá dos anos 90, e esse ano consegui esses bonecos mais recentes aí da Hasbro,
E aqui atrás, um pouco escondidinho, estão os DVDs, os dois antigos dos Caça-Fantasmas e os mais recentes agora nessa modernização dos Ghostbusters. Esse aqui provavelmente vai crescer em 2025 também. Aqui do lado, uma história em quadrinho maravilhosa dos anos 80, Cavaleiro das Trevas, aqui representado por um boneco do Batman e um do Superman, nos traços do quadrinho do Frank Miller dos anos 80. Aqui, um pouco escondidinho aqui, Top Gun 1 e o Top Gun Maverick, representados aqui por esse caça, o F-16 Hornet. Desenho animado clássico dos anos 80 e Thundercats. Todos os personagens, menos o Lion, são da LJN, fabricante americana dos personagens. O Lion é da Glaslit, mas quem sabe um dia eu consiga trocar esse personagem por um da LJN, que acende os olhos, mas por enquanto é o que eu tenho. Aqui o espaço dos Galaxy Rangers, pelos personagens principais. Essa coleção contém 6 bonecos e 3 cavalos. Infelizmente o que eu tenho ainda são só 3 dos DVDs e essa nave dos Galaxy Rangers, mas em 2025 com certeza eu vou adquirir mais coisas desse nicho. Outro desenho dos anos 80, não tão conhecido, mas que eu gosto bastante, Centurions. Essa coleção está completa, todos os 5 personagens que foram lançados estão aqui na minha coleção. Aqui do lado, um espaço para Silverhawks, que é uma série desenho animado dos mesmos criadores dos Thundercats. Eu tenho 4 personagens e na caça de mais personagens e mais bonecos dessa coleção para completá-los. Uma das melhores histórias em quadrinhos que eu li na vida, Crise nas Infinitas Terras. Eu tenho a edição dos anos 80 e alguns relançamentos capa dura aí que foram feitos nos anos sequentes. Aqui do lado, uma novidade da coleção de 2024, o boneco dos 6 biônicos. Essa é a Meg, é a primeira da coleção, mas estou à procura de mais. Robocop, outro personagem clássico dos anos 80, aqui apresentado por um boneco da Orion, melhor representação do Robocop, e o DVD do filme original. Do lado aqui, Brave Star e o vilão, que eu esqueci o nome agora, que é um desenho bem legal também dos anos 80, que está aqui representado na coleção. Mais ao lado, Sky Commanders, um desenho de 87, que eu demorei muito tempo para conseguir, mas consegui esse ano esse boneco para estar aqui na minha coleção representando esse desenho que provavelmente só eu que lembro e eu gosto muito. Anos 80 sem Tartarugas Ninja não é anos 80. Então tá aqui um nichozinho para as Tartarugas Ninja, os 4 personagens principais, apresentados aqui pelo desenho de 89. Também de 89, os filmes do Tim Burton, do Batman. Aqui só tem o 1 e o 2, são os que o Michael Keaton fez e são os melhores para mim. Espaçozinho aqui dedicado aos Super Amigos e a linha Super Powers. Tenho vários bonecos. Eu tenho o Batmóvel clássico da estrela aí. Aqui os vilões do Batman e do Robin. Descendo aqui um pouquinho o Lex Luthor e a nave do Superman. Todos originais lá dos anos 80. Estou à procura da nave do Robin também, para brilhantar mais ainda essa coleção Super Powers. Nicho agora do Forte Apache, uma das minhas grandes aquisições do ano 2024, nostálgica demais para quem teve esses bonecos lá nos anos 80 e agora comprei o lançamento com a Aldeia dos Índios, os Cowboys, né, que eu coloquei eles separados, mas tentando se enfrentar aqui a área dos Cowboys, e o mais legal, o Forte Apache, que é esse aqui
completão com seus soldados confederados protegendo aqui essa fortificação. Gostei muito de ter Forte Apache novamente, agora em 2024. Espaço Star Trek, nova geração. Nesse primeiro nicho aqui eu tenho um phaser da nova geração, um comunicador, esqueci também da Batlet, feita por um artesão aqui da minha cidade. Um busto do Sr. Worf, meu Klingon preferido de Star Trek. Aqui os DVDs da nova geração, as 7 temporadas da nova geração, cada uma com um boneco de um personagem representativo naquela temporada. Descendo aqui, mais nova geração, a nave Enterprise D, livros, bonecos da Playmates, minha identificação, meu crachá da Frota Estelar, que eu fiz parte, um fã clube aqui do Brasil, fã de Star Trek. Mais livros, bonecos, além da Playmates também tenho esses bonecos aqui que são da Galoob, lançados em 1987, só tenho esses dois por enquanto. Descendo aqui, mais nova geração, mais nave. Essa aqui é a Enterprise C, que apareceu num episódio da nova geração. Mais bonecos da Playmates, alguns cartelados que eu não tive coragem de abrir. Esse do Sr. Data que está cartelado foi minha esposa que me deu. Uma nave Klingon também. Descendo mais um pouquinho. Aqui agora bonecos referentes aos filmes. A nave Enterprise E. VHS dos filmes da nova geração do cinema. Aqui também os personagens da Playmates. A Enterprise B. E aqui embaixo alguns playsets da nova geração. Transportador, uma nave auxiliar da Enterprise. Aqui um spin-off da série nova geração, os 3 DVDs das temporadas de Picard. Aqui uma engenharia, playset da engenharia, com o boneco do George e um do Barclay. E aqui um playset da ponte de comando da nova geração, com seus bonecos da ponte de comando, comandada pelo Capitão Picard. Aqui no alto, totens da minha família, todos de uniforme da nova geração. Eu tenho uma foto autografada pelo Leonard Nimoy em 2003, que esteve no Brasil na convenção da Frota Estelar, e eu consegui essa foto autografada. Eu tenho uma Enterprise com o meu primeiro boneco de Star Trek, esse Sr. Spock de chumbo aqui. Tem esse papel de parede. Quem acompanha nosso canal, vê os nossos vídeos, já viu bastante esse papel de parede aqui. Logo abaixo eu tenho os personagens dos filmes do J.J. Abrams, da trilogia do J.J. Abrams, esse universo Kelvin, que eu tenho a linha de bonecos escala 3.75 da Playmates. Tenho todos os personagens. Aqui atrás eu tenho um comunicador, eu tenho um phaser, eu tenho um tricorder. Aqui nas laterais tem o boneco do Sr. Spock da Diamond Select. Tem aqui também um copo do, acho que é do Girafa, se eu não me engano. Tem também
um Hot Wheels da Enterprise. E aqui do outro lado também da Diamond Select um Capitão Kirk e um copo também. Espaço da série clássica dividido aqui entre o Sr. Spock e o Capitão Kirk. Mas lá em cima, para mostrar que eu sou mais fã do Sr. Spock, tem uma apresentação do Vida Longa e Próspera do Sr. Spock. Aqui bonecos, dioramas, livros, tudo dividido, do Sr. Spock e do Capitão Kirk. E aqui mais democrático. Aqui todos os personagens da série clássica agora. Aqui eu tenho um VHS dos anos 80, 90 do episódio original da Cage, um boneco do Talosiano. Aqui os DVDs capa de ovo dos anos 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000, os bonecos da Playmates, a animação dos anos 70, mais alguns bonecos da série clássica. Aqui uma das maiores aquisições que eu fiz esse ano, os bonecos da Amigo da década de 70, Star Trek, e mais uma coleção de DVDs Star Trek, e toda a primeira wave dos bonecos dos anos 70 da Amigo. Aqui agora um espaço dedicado aos personagens dos filmes. Eu tenho os DVDs de todos os filmes, bonecos da Playmates. Esses menorzinhos são da Amigo, dos anos 70, referente ao primeiro filme. Aqui VHS de todos os filmes da série clássica. Uma Enterprise também que apareceu nos filmes. Mais bonecos da Playmates dos anos 90 e alguns mais recentes. Aqui um phaser que foi usado no filme 5. Descendo aqui, mais série clássica. Uma das maiores aquisições também que eu fiz, coleção completa, os bonecos de 24 centímetros da Playmates da série clássica. Pelo menos em valores, foi a maior compra que eu fiz esse ano, 2024. Aqui uma estátua do Sr. Spock com 2 bustos. Eu tenho um phaser trazido dos Estados Unidos, um mini comunicador, um phaser artesanal, um boneco ainda não identificado do Capitão Kirk. Aqui na frente eu tenho a coleção da Hamilton Star Trek de 1991, da série clássica. Esse boneco do Andoriano aqui, ele não fica em posição de jeito nenhum. Voltando o Sr. Dr. McCoy. E mais aqui na frente, coleção do Johnny Rocket Star Trek da Fandom Box. Toda a coleção aqui no meu espaço Star Trek série clássica. Exposta de Star Trek, eu tenho algumas coisas que não tem onde expor, então ficam guardados dentro de um armário. Mas eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Aqui é um álbum de figurinha de Star Trek nova geração, livros, Compendium, série clássica, Portal do Tempo, um livro muito legal sobre a história do Sr. Spock, mundo de Spock. Esse livro aqui que não é canônico, mas é uma história interessante sobre o retorno do Capitão Kirk. 50 anos de Jornada das Estrelas. Aqui o compêndio dos episódios da série clássica. Aqui tem todos os episódios. E também foi lançado em fascículos com alguns episódios. 5 fascículos, 5 livrinhos contando os episódios de Star Trek. Star Trek também, aqui Deep Space Nine, uma clássica de Star Trek,
um bonezinho Star Trek, uma de Star Trek, a nova geração. E essa aqui que tá só o símbolo aqui, já tá um pouco desbotada, foi a que eu usei na convenção do Capitão Spock em 2003 em São Paulo. Um uniforme da série clássica, que eu já fui em festa fantasia não, já fui em eventos geek aqui na cidade. Eu tenho essa camiseta que eu mandei fazer, mas ficou tão bonita que eu usei uma única vez só para gravar um programa e não tive coragem de usar para não querer estragar essa camiseta. Tem também um uniforme da nova geração. Tem aqui o símbolo Star Trek, a calça, a parte de baixo do uniforme também faz parte da minha coleção de Star Trek. Quadrinhos dos anos 70, quadrinhos dos anos 2000, DVDs de documentário, quadrinhos lançados pela Abril nos anos 90, muita coisa. Star Trek, revistas 7 sobre Star Trek dos anos 90, dos anos 2000, muita coisa. Também tem a minha revista Sci-Fi News, que é especializada em ficção científica dos anos 90 e dos anos 2000. Tem muita coisa aqui dentro da minha coleção de Star Trek. As ilhas está completa a coleção, mas vou tentar, quando o pessoal voltar a vender, no momento está atualizado as vendas e eu tenho muito interesse em ter toda essa coleção. Salvador Nogueira, que é o cara que faz essas revistas aqui, eu acho que é o cara que mais entende de Star Trek no Brasil, e os textos dele são muito bons, e se ele voltar a vender essas revistas eu quero completar minha coleção. Aqui o que eu tenho dessa revista: de bordo, a revista do fã-clube da Frota Estelar, que eu fiz parte aí nos anos 90, início dos anos 2000. Tenho várias revistas que eram fornecidas aos sócios do clube. A gente recebia pelo correio, era uma alegria. Na época ainda não tinha internet, nossas informações eram retiradas aqui dessas revistas. Então cada dia que chegava uma revista era uma alegria e um conhecimento a mais sobre Star Trek. Star Trek, herói especial, guia de episódios, outro herói especial, Cine Generation. Esse aqui foi a divulgação que foi feita da vinda do Sr. Spock ao Brasil. Eu estive lá. Dentro dele aqui tem a programação do evento. Eu estive nesse evento em 2003 em São Paulo. Revista Warp 9, seriados da TV sobre Star Trek, mais um compêndio de Star Trek. De Star Trek, anos 90, fanzines, pessoal que era fã, que lançava esses quadrinhos. Aqui tem uma estrutura 3D de um phaser, mais revistas de fãs dos anos 90. Até um caça-palavras eu tenho aqui também, minha mãe fez ele. Aqui tem cards Star Trek, pôster que vem junto com os bonecos da Playmates, muita coisa, mais posters, uma Enterprise para montar de papel, mais cards da série clássica da nova geração, Deep Space Nine, Voyager, de todas as encarnações de Star Trek. É toda dedicada aos heróis dos anos 80, começando aqui com Mad Max do Mel Gibson, Máquina Mortífera, também do Mel Gibson, Danny Glover. Aqui ao lado, um espaço para o Arnold Schwarzenegger e as suas grandes franquias Predador, né? Tem um boneco aí da NECA e um boneco da Kenner dos anos 90.
Aqui do lado, Comando para Matar do Schwarzenegger, com a estátua de resina. Aqui um espaço para a grande franquia do Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, com um boneco da NECA e 3 bonecos dos anos 90 da Kenner, representando o Exterminador do Futuro em várias versões. E aqui do lado, o personagem que colocou o Schwarzenegger no radar de Hollywood, Conan o Bárbaro, com seus 3 filmes. Coloca o Guerreiros de Fogo também como um filme do Conan. É ruim, mas tá aí na história. É uma estátua de resina. Aqui, Jean-Claude Van Damme, dos grandes astros de ação dos anos 80, com o filme Grande Dragão Branco. Essa estátua de resina. Mercenários, aqui o espaço agora do Sylvester Stallone. Barney Ross e a sua estátua também de resina. Uma estátua de resina do personagem Cobra, Stallone Cobra, um dos filmes do Stallone que eu mais gosto. E essa estátua aí, franquia Rambo, esse boneco dos anos 80 aí do Rambo, e todos os DVDs de todos os filmes do personagem. Aqui, outra franquia do Stallone, Rocky, e seu spin-off Creed, e essa estátua aí icônica que tem no filme do Rocky. Aqui do lado, outro grande ator dos anos 80 aí, Bruce Willis, e o seu John McClane, do Duro de Matar, com sua estátua de resina de todos os filmes. E aqui, encerrando os ícones dos anos 80, Chuck Norris, com o seu personagem do filme Invasão dos Estados Unidos. E esse boneco lindão aí tá dentro da caixa. 80, os Simpsons, anos 80, anos 90, 2000, 2010, 2020, tá aí até hoje em dia, indo para 2025, na sua 36ª temporada. Aqui vários bonecos dos personagens. Aqui do lado, já indo para os anos 90, Doug, desenho animado muito legal, eu acompanhava, não tenho ainda um boneco, então um totem para representar ele, uma plaquinha. Uma das melhores histórias em quadrinhos dos anos 90, a morte de Superman, ou de Super-Homem na época ainda. Tenho todos os quadrinhos originais dos anos 90 contando essa história. Boneco aqui do Superman, do Apocalipse e do Super Cyborg. Aqui, desenho dos X-Men dos anos 90, que agora teve o seu reboot, não, uma continuação agora com X-Men 97. Vários personagens da Toy Biz. A editora fez muito sucesso nos anos 90, a Image, e seus personagens musculosos e bem, hoje em dia, considerados extravagantes. À frente aí o Spawn. Aqui do lado um seriado tanto quanto esquecido, mas que eu gosto muito dos anos 90, Sequest, com esse submarino que era o principal da série. Um desenho animado que eu curto muito dos anos 90, SWAT Cats, Esquadrão Radical, seus 2 totens e uma plaquinha representando esse desenho animado. Babylon 5, um dos seriados de ficção científica mais importantes dos anos 90. Gosto muito desse seriado, acompanhei na época e tenho aqui 3 bonecos cartelados desse grande seriado de ficção científica. Aqui do lado, meu espaço Star Trek não coube, então eu tive que passar por esse outro lado aqui. Star Trek Enterprise, aqui com playset, com a personagem T'Pol, em 2 versões, o personagem Reed e o personagem Capitão Archer. Ah não, é a Sato. Aqui é a Sato, o Capitão Archer no playset da ponte de comando, e o Reed aqui no canto com a nave NX-1 e o restante do
os DVDs da Enterprise. Mais ícones dos anos 90, Jurassic Park e Jurassic World. Eu tenho aqui alguns bonecos, os DVDs. Aqui do lado, um dos melhores seriados dos anos 90, Arquivo X, os bonecos da Dana Scully e do Fox Mulder e desse alienígena que eles estão fazendo uma autópsia. Aqui do lado uma franquia que começou nos anos 90 e está até hoje aí na ativa, Missão Impossível. Esse boneco cartelado aqui da Missão Impossível, do Ethan Hunt, o personagem do Tom Cruise, e todos os DVDs. Aqui do lado um filme que eu gosto muito dos anos 90, O Corvo, o DVD, e um boneco aqui da Diamond Select, do Eric Draven, personagem do Brandon Lee. Aqui do lado, Xena, Princesa Guerreira, esse boneco cartelado aqui da Toy Biz, guardadinho aqui. Mais ao lado, Independence Day, sua continuação agora mais recente, e um boneco aqui da Rainha Alien. Uma outra franquia dos anos 90 que eu gosto muito, Tropas Estelares. Tem um boneco aqui do Johnny Rico. Tem o livro que deu origem aos filmes, ao desenho animado. Todos os DVDs estão aqui também do lado. Uma outra franquia muito legal dos anos 90, já dos anos 2000, Stargate. Eu tenho bonecos da Toy Biz aqui dos anos 90, DVDs. Tem esse Portal Estelar. E eu tenho um boneco do Teal'c, meu personagem preferido da série da Diamond Select. Aqui do lado um desenho animado, talvez pouca gente lembra, Invasão América, e um totemzinho do personagem principal do desenho animado. Matrix, outro ícone dos anos 90. Eu tenho os DVDs lá dos anos 90 e essa estatuazinha do Neo. Não vou ter o último DVD porque foi tão ruim que eu prefiro nem lembrar que aquele filme existiu. Aqui também do lado, uma franquia que não é dos anos 90, mas como meu nicho de Star Trek não estava cabendo, eu tive que descer para cá. Star Trek Discovery, dois bonecos aqui da Toy Biz da Playmates, os DVDs, uma arma phaser que foi usada no seriado. Entrando nos anos 2000 agora, uma franquinha do Vin Diesel, que é a minha preferida, Eclipse Mortal, ou a saga do Riddick. Esse personagem aqui pra mim é o melhor personagem do Vin Diesel. Aqui do lado, a série Firefly, e sua continuação em filme Serenity, e a nave Firefly aqui em resina. É o que eu tenho ainda. Gostaria de ter mais coisas dessa série, gosto muito dela. Aqui do lado, um dos ícones de ação dos anos 2000, do início dos anos 2000, Jack Bauer, e esse diorama muito legal aqui da série. Do lado, uma outra série do mesmo criador de Star Trek, Andromeda, e sua tripulação aí. Como eu não tenho nada de bonecos, eu tenho os totens dos personagens principais. E o principal é o Ethan Hunt, personagem interpretado pelo Kevin Sorbo, o mesmo ator do Hércules dos anos 90. Aqui do lado eu entro agora no espaço dedicado a Senhor dos Anéis e todo o seu universo, com livros, bonecos, DVDs e muita coisa de Senhor dos Anéis. É um dos nichos que eu mais gosto, é um dos universos que eu mais acho legal, um dos universos mais ricos e que pode render muitas histórias legais. Aqui é dos vilões, aqui agora o pessoal do lado do bem agora. DVDs originais lançados no início dos anos 2000, Senhor dos Anéis. Esse aqui com certeza quando eu gravar no ano que vem vai ter mais bonecos. Eu sempre tô garimpando e conseguindo comprar alguns bonecos a mais do Senhor dos Anéis. Aqui também a série Anéis do Poder, os filmes do Hobbit,
Terminando aqui no livro do Hobbit e a Barbárvore junto. Outro seriado aí de início dos anos 2000, Lost. Enquanto só tem esse, não sei se é um diorama, se é um boneco, acho que é um diorama do Jack, o personagem principal da série, que foi uma das melhores séries, um dos piores finais de todos os tempos. Aqui, Doctor Who, o 10º Doutor, a Rose, um Dalek e um Cyberman. E não podia faltar a TARDIS aqui juntamente também. Terminando aqui essa prateleira, um nicho de Star Trek, Deep Space Nine, vários bonecos, nave, os DVDs foram lançados no Brasil, e ali atrás um busto do Capitão Cisco, foi mal. Seguindo agora, mais anos 2000, Batman e a trilogia do Christopher Nolan, como pra mim o melhor Batman até hoje, do Christian Bale. Cinema nacional a gente tem também Tropa de Elite, com esse furgão do Bop e os DVDs, esses bonequinhos que vieram junto com esse furgão. Aqui os 5 filmes do Transformers, do Michael Bay, e um Optimus Prime para representar aqui. Desenho maravilhoso da Liga da Justiça. Eu tenho os principais, falta o Flash, dos que eu ainda quero, né? Esse desenho animado, os personagens da Mattel. Aqui do lado, o seriado fantástico do início dos anos 2000, Battlestar Galactica. Aqui tá a Battlestar Galactica em resina, muito bonita. Aqui do lado, um dos filmes de ação mais legais do início dos anos 2000, 300, do Zack Snyder, e o seu Leônidas, esse personagem muito legal. Aqui do lado, um seriado que durou 12 temporadas, The Big Bang Theory, e o Sheldon aqui na frente, como uma estátuazinha de resina. Um outro filme que começou nos anos 2000, tem uma continuação prevista agora para 2025, Avatar. Os bonequinhos são bem simples, mas só para representar esse filme tão fantástico. Um dos universos mais legais que eu acho, The Walking Dead. Eu tenho aqui um boneco do Rick e da Michonne, que são um casal, um seriado. Se a gente tem mais alguns, quem sabe em 2025 eu compre um Daryl e uma Carol. Aqui do lado, uma saga de história em quadrinho muito legal, que eu torço para virar um desenho ou uma série, ou quem sabe um filme. Saga do Brian K. Vaughan, muito legal. O extinto universo da DC do Henry Cavill, eu guardei aqui os personagens, os filmes do Superman. Esse boneco aí do Henry Cavill como Superman. Outro astro de ação, John Wick, do Keanu Reeves. Teve 4 filmes. Eu tenho aqui o boneco, não tirei nem da caixa. Aqui do lado, um dos seriados mais recentes que eu mais gosto, Chicago PD e o seu Sargento Voight. Eu tenho aqui esse totemzinho. Aqui do lado, The Expanse, seriado de ficção da Amazon, maravilhoso, e a sua nave oscilante aqui em resina. Terminando esse espaço, Star Trek, que tem muita coisa, não deu para colocar no mesmo espaço Star Trek Voyager, tá aqui nesse cantinho, representado pelos bonecos, os DVDs e a nave Voyager. Voltando lá nos anos 90, aqui eu tenho um espaço dedicado a Dragonfly, um desenho francês que passou no Brasil nos anos 90. Eu tenho vários bonecos, alguns cartelados, alguns loose, mas eu tenho muito carinho por essa coleção. Estou sempre de olho na internet para ver se eu consigo achar mais desses bonecos, e não vou dizer completar essa coleção porque ela é muito extensa e difícil de achar, mas o que eu consigo, eu estou sempre comprando alguma coisa desse desenho animado.
que provavelmente só eu e mais algumas poucas pessoas devem se lembrar também. Agora o espaço dedicado ao Harry Potter, acho que não podia faltar, né? Eu tenho aqui algumas placas, os DVDs dos Animais Fantásticos, alguns bonecos, um pôster, plaquinhas. Aqui eu tenho uma moeda do Banco de Grifinória, eu tenho todos os livros, boneco do Harry, varinha do Harry também. Aqui todos os DVDs do Unbox, todos os 8 filmes e a Hermione também, esse nichozinho do Harry Potter, que agora em 2026 vai sofrer um reboot aí com a série. Vamos ver o que vai virar. Tomara que seja bom como os filmes, ou quem sabe até melhor, né? Espaço dedicado à Marvel, começando aqui com esse papel de parede. E o meu primeiro quadrinho que eu li da Marvel, Herói de TV número 37, um bonequinho aqui da Eagle Mouse do Visão, do Magnum, 2 dos meus personagens preferidos da Marvel. Secret Wars, todas as versões lançadas, um albinho de figurinhas, as versões encadernadas e vários dos bonecos do Secret Wars. Aqui do lado alguns quadrinhos. Eu comecei a ler a Marvel nos anos 80, então eu conheci a Marvel ainda só quadrinhos, alguns bonecos, personagens bootleg, mais personagens que eu gosto, né? Aqui um pouco de Hulk contra o Mundo, um dos personagens que eu mais gosto da Marvel é o Hulk, Invasão Secreta, alguns personagens aleatórios aqui. No final dos anos 90, a Marvel também se transformou em filmes, começando com Blade. Depois de Blade, o universo dos X-Men da Fox. Vários e vários filmes, tenho todos eles aqui em DVDs, alguns cards que vinham junto com os DVDs na época, boneco do Wolverine do Hugh Jackman, e aqui do lado um Professor Xavier, já dessa versão nova aí do Michael Fassbender. Não, Michael Fassbender é o Magneto, esqueci o nome do ator agora. Aqui as encarnações anteriores do Homem-Aranha, os filmes do Sam Raimi e depois com o Tobey Maguire, né? E os outros com Andrew Garfield. E a Marvel chegou de vez no cinema em 2008 com o universo compartilhado de personagens, e aqui representado por vários bonecos. Vários deles são bootleg, mas isso pra mim pouco importa. O que importa é que estão aqui na coleção e representam os personagens que tanto fez a gente se divertir no cinema, nas séries, nos desenhos animados e também nos quadrinhos, né? Todos esses personagens vieram dos quadrinhos. Aqui os DVDs da fase 1, fase 2, com seus personagens, Homem de Ferro, Thanos, o Inevitável, os DVDs aí do Vingadores Ultimato. E na fase 4 em diante, ainda não tenho todos, mas estão aqui uma grande parte. Também bonecos do Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha é do Girafas. Espaço dedicado ao Giro Geek. É um quarto geek, então tinha que ter alguma coisa do nosso programa. Esse totem aqui, somos nós 4. Eu, Rodrigo, Edson, Lucas e Irla. Nós 4 organizamos, temos um programa aqui em Barra do Garça e organizamos eventos. Já fizemos 4. Eu tenho o crachá de 3, a primeira a gente não teve crachá de organização, mas todos os crachás estão aqui guardadinhos. E o melhor de tudo, todos assinados. Vai que um dia a gente ficar famoso. A gente ficar famoso já tá autografado os crachás. Aqui embaixo, um espaço dos meus ídolos do esporte, Ayrton Senna. Essa série maravilhosa agora em 2024. Ainda não tenho ela, mas logo logo eu vou ter. Tenho aqui uma McLaren, infelizmente a do Prost, mas logo eu consigo a do Senna. VHS, DVDs, quero comprar mais coisas
para brilhantar mais esse espaço. Ayrton Senna. Espaço dedicado aos brinquedos que eu tinha de criança que sobreviveram ao tempo. São brinquedos aqui da Glaslit, alguns carrinhos, tanquezinho de guerra, esses bonequinhos de guerra, Playmobils, foram os que sobreviveram da época. Forte Apache, sobreviveram muito poucos, mais soldadinhos. Os índios de Forte Apache, eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Eu tenho o relançamento, mas aqui são os originais, lá dos anos 80 que sobreviveram. Mais índiozinhos aqui também. Todos os brinquedos lá dos anos 80 que eram meus para brincar. Aqui embaixo, espaço para os jogos dos anos 80. Um Gênios da Estrela. Um jogo War, jogo de estratégia da Grow. Adorava esse jogo. Eu e meus amigos passávamos tardes aqui jogando. Esse aqui tem um Racha Cuca. Esse aqui é recente, comprei recentemente. Tá aqui só para lembrar o que eu brincava quando era criança. E um cubo mágico, também recente. Eu não tenho os meus dos anos 80, mas o mais recente tá aqui guardadinho para lembrar. Aqui mais embaixo, Futebol Cards, lá da década de 70, início dos anos 80. São personagens de futebol, mas também colecionáveis. E o meu time aqui, Santos Futebol Clube, alguma coisinha dele aqui. E o Futebol Cards do Santos. Espaço dedicado a Star Wars, não podia faltar. Nenhum colecionador, nenhum fã de cultura pop podia não ter algo sobre Star Wars. Aqui o espaço das prequels, com os personagens dos filmes 1, 2 e 3, desenhos Clone War, Han Solo, Endor. Então tá todos os personagens que eu tenho por enquanto aqui. Tem um Jango Fett, tem um Darth Maul, Anakin, Padme, Obi-Wan e... oh meu Deus, esqueci o nome do último aqui. Quando a gente vai gravar vídeo sempre dá esse problema, né? Qui-Gon Jinn. Aqui é a série clássica de Star Wars. Seus personagens aqui duelando entre o bem e o mal. O Darth Vader e o Luke Skywalker aqui ao centro. Os DVDs da trilogia clássica, alguns quadrinhos, os Stormtroopers, Boba Fett, o Palpatine ali no fundo e também o Jabba. Esse é o que eu mais gosto, cresci acompanhando a série clássica, é o que eu mais tenho de personagens também. E aqui embaixo, ainda pobrezinho, meu nicho, mas em 2025 prometo que eu vou comprar mais coisas sobre essas sequels. Por enquanto, só 3 personagens aqui. Espaço aqui para minha coleção de DVDs. Tem um Robocop aqui vigiando, alguns outros bonequinhos, um Thunder, um Totem. Eu tenho uma coleção de mais de 300 DVDs. Eles estão espalhados em todas as coleções, todos os espaços. E aqui os que não tem bonecos ou alguma coisa, eles estão aqui guardados. Algumas placas também de seriados, de filmes. E mais DVDs aqui, vigiados pelo pessoal do Naruto. São os bonecos que eu ganhei de uma amiga minha, que estão aqui tomando conta dessa coleção de DVDs. Mais embaixo tem mais DVDs e alguns VHS também. Tem coleções antigas aí sobre esporte, alguma coisa sobre Copa do Mundo, sobre Olimpíadas. Estão todos guardados aqui na minha coleção. Espaço Xuxa Meneghel, também sou fã da Xuxa, tenho muita coisa dela aqui. Tem uma estante cheia de coisas dela, de revistas, de posters, DVDs, muita coisa. Nessa parte aqui tem algumas coisas antigas. Aqui tem as revistas eróticas dela, mas eu não vou mostrar. Aqui tem coleção de DVDs e alguns VHS de filmes
programas da Xuxa, também revistas da época. Aqui fita cassete também, Cantando com a Xuxa, a carta dos defensores da natureza, que eu me inscrevi nos anos 90, carteirinha, livro recente da Xuxa, memórias, biografia, revistas, copinho da Arisco da Xuxa. Aqui mais revistas, algumas coisinhas. Aqui a cartinha que a gente recebia, ó, de 1997, dos defensores da natureza. Aqui mais coisas da Xuxa, revistas. Essa fitinha aqui é um show dela que eu gravei, mas infelizmente não consegui transcrever pro DVD, eu não tenho. Tem que dar um jeito de tirar dessa fita aí. Mais revistas, mais pôsteres, revistas, Nascimento da Sasha, caixinha de chicletes. Aqui mais coisas da Xuxa, mais fotos, camisa que foi nesse show que eu gravei, mais fotos. Tem a coleção da Arisco, extratos. A gente comprava e guardava as caixinhas. Aqui agora quadrinhos da Xuxa. Mais quadrinhos. Essa parte toda é só de quadrinhos da Xuxa. E alguns cadernos de fotos de recordação. Eu deveria ter mais um espaço para colocar mais coisas dela. Aqui são reportagens da Xuxa. Tem pastas e pastas aqui. E eu vou ter que arrumar mais um espaço para guardar as coisas dela. Não estão cabendo aqui. Abaixo do espaço da Xuxa eu tenho revistas. Essas revistas aqui são as revistas Sci-Fi News. Aqui tem um boneco do Garfield lá dos anos 80. Alguns bonequinhos Shopmade. Aqui alguns VHS de revistas eróticas lá dos anos 90. VHS, revistas, também tenho coleções de revistas eróticas também. Aqui, revistas Sci-Fi News. Aqui do lado do espaço da Xuxa, minha coleção de revistas 7. Essa revista foi uma das mais importantes aí dos anos 80, 90. Falando sobre cinema. Ela tá bem compactada, não vou nem tentar mexer ali. Tem um piu-piuzinho aqui. Decorado que eu ganhei algum, não me lembro aonde. Monster Jam. Gosto muito desse programa. Uma carta de Pokémon que eu achei. Ele trouxe aqui pro Quarto Geek. Fichas de cine-vídeo vinham dentro da revista 7. Fichas sobre todos os filmes mais importantes da época. Os bonequinhos dos Smurfs, que guia 7 para a TV por assinatura. Aqui do lado um Minion. Espaço dedicado ao MMA, esporte de luta. Aqui coleção da revista Tatame, Grace Magazine, algumas revistas de luta. Aqui um Octagon do UFC e bonecos do Maurício Shogun e do Vanderlei Silva. Dois dos meus personagens, dos meus lutadores preferidos aí de todos os tempos. Aqui o Octagon e minhas faixas branca, azul e roxa de jiu-jitsu, na época que eu praticava jiu-jitsu. Alguns filmes de artes marciais com um boneco do Bruce Lee aqui na frente. Algumas revistas sobre o Mike Tyson, meu lutador de boxe preferido de todos os tempos. Fita de VHS. Aqui uma luvinha de MMA, meu tempo de praticante aí. Um espaço dedicado ao esporte também. A gente que é geek também gosta de esporte. E o meu esporte preferido é esse aqui, MMA. Espaço agora para a revista Herói, lançada no final dos anos 90, anos 2000 aí. Eu tenho a coleção em formatinho, uma coleção maior, um tamanho grande, e as suas edições especiais foram lançadas no decorrer do tempo aí.
Aqui minha coleção Marvel Ultimate, o Ultiverso da Marvel aí, com seus personagens mais realistas que deram origem ao universo da Marvel nos cinemas também. Uma Máquina de Combate, um Homem de Ferro, um Homem de Gelo, um Homem-Aranha Bootleg Miles Morales, um Capitão América, um Hulk Ultimate e um Wolverine também nesse mesmo universo. Sei que voltou agora esse universo, mas guarda a recordação essas histórias lá do início dos anos 2000, muito boas. Mais revistas sobre cinema. Aqui, Comic Books Magazine. Não tenho a coleção completa, mas tenho várias. Aqui são revistas sobre cinema também. Uma enciclopédia sobre quadrinhos que eu ganhei de um professor universitário aqui da minha cidade. São revistas sobre filmes, sobre alguma coisa geek. Alguns CD-ROMs que a gente ganhava nas revistas e tinham informações, era bem moderno na época. Aqui coisas também ganhadas, alguns brindes, fichas dos filmes também que a gente ganhava em alguma revista, ficha dos atores. E aqui a coleção da revista Wizard e a sua sucessora Wizmania. Também não está completa, mas tenho muitos números aqui. Ainda vou tentar completar essa coleção aí. Alguns números eu perdi porque não veio para minha cidade, mas ainda não tenho ela completa. Um espaço para as revistas Playboy, aí desde os anos 70 até os anos 2000. Tem um grande número de edições, alguns VHS das atrizes mais famosas da época. E a coleção aqui da revista Playboy. Minha área dedicada aos quadrinhos. Vou mostrar para vocês mais de perto aqui. Em cima da área de quadrinhos, as caixas que a gente não consegue jogar fora dos personagens. Tudo aqui em cima da área de quadrinhos. Caixas e mais caixas dos personagens que a gente coleciona e guarda as caixas. O primeiro espaço aqui de quadrinhos, espaço da DC Comics. Um boneco aqui dos anos 90 do Superboy. Coleção DC Super Power, relançada agora em 2024. Estatuazinha da Eagle Moss do Superman. Essas menorzinhas aqui que eu esqueci o nome dela, mas também relançadas recentemente. Super-Homem e a Mulher Maravilha. E muitos quadrinhos aqui da DC dos anos 90, dos anos 80, início dos anos 2000. Esquadrão Atari. Coleção completa do Superboy. Aqui embaixo eu tava procurando, cadê o pessoal do Batman? Aqui. São histórias em quadrinhos do Batman. Também tem os personagens referentes ao Batman aqui embaixo. Desenho lá Batman vs o Hulk, Batman vs Demolidor, Batman Piada Mortal, Asilo Arkham. Esse espaço aqui pro Batman e a sua Batfamília. Embaixo do espaço da DC eu tenho um espaço dedicado ao Conan o Bárbaro. São histórias em quadrinhos lançados pela editora Abril dos anos 90. Isso aqui dá pra pegar uma. Número 1, a Espada Selvagem de Conan. A Espada Selvagem de Conan que eu tenho completa aqui na minha coleção. Aqui tem mais Conan, Conan Rei, Conan Saga, também completos. Conan o Bárbaro. É muita coisa de Conan. Tá tudo plastificado, tudo guardadinho. Mais Conan. As figurinhas colecionáveis dos anos 90, dos anos 80.
Aqui do lado das histórias em quadrinhos do Conan, tenho histórias em quadrinhos de personagens que não são nem da Marvel nem da DC. Muito quadrinho aqui. Dreadstar, mais Dreadstar. Aqui na frente é só Dreadstar, Aldebaran. Tem muita coisa aqui. Região Alien. Quadrinhos que eu gosto muito lá dos anos 80 dos anos 90. E aqui embaixo alguns quadrinhos eróticos dos anos 80, 90 e um espaço da Image. História em quadrinhos dos anos 90 aí. E várias coleções, muita coisa aí dessa editora. É difícil de tirar aqui, mas dá pra ver pelo menos os primeiros aqui. Espaço da Marvel agora. Essa primeira parte adornada aqui por Homens-Aranhas, figurinhas, bonecos. Tem algumas coisinhas mais aqui. Essa história em quadrinho aqui eu consegui na CCXP. E tem um autógrafo do Roy Thomas. Eu tenho foto, tenho esse quadrinho guardado aqui desse grande autor aí, um dos criadores do Wolverine. Aqui também os paradas da Marvel, quadrinhos, tem álbuns de figurinha, dicionário Marvel. Não tinha capa na época, eu fiz uma. A história do universo Marvel. Descendo aqui um pouco, os meus preferidos, os X-Men, o universo dos X-Men. Tem muita coisa de quadrinho aqui. Essas figurinhas dos álbuns de figurinha da época. Vamos ver se eu consigo tirar pelo menos um aqui. Estão muito colados um no outro. Mas está aqui, ó, X-Men. Mais X-Men. Aqui embaixo também tem X-Men, mas tem um novo universo da Marvel lançado nos anos 80. Tem todas as edições lançadas no Brasil e esses totemzinhos dos personagens principais, o Stigma, Justice, o pessoal da Força Psi e o pessoal do Torpedo. Seguindo, um outro universo que eu gosto muito, o universo 2099 da Marvel. Esse eu tenho vários bonecos aqui dos personagens dos X-Men, o Hulk 2099, o Homem-Aranha 2099 e os quadrinhos que foram lançados no Brasil desse universo. Aqui do lado, mais X-Men, como eu disse. Abaixo desse espaço nós vamos chegar no espaço dedicado ao meu personagem preferido, que é o Wolverine. Wolverine, eu tenho aqui boneco, tenho as garras dele que eu usei numa festa fantasia. Primeira história em quadrinho do Wolverine. Muitos quadrinhos do Wolverine em formatinho, em formatão. Primeira minissérie do Wolverine lançada. Quadrinhos e mais quadrinhos do Wolverine. E aqui embaixo, quadrinhos da Marvel em formatinho, em Heróis da TV, muitos outros quadrinhos foram lançados nos anos 80, 90. E aqui um nichozinho pro Incrível Hulk. Eu gosto muito do Hulk, eu tenho alguns quadrinhos preferidos dele, ficam aqui nesse espaço. E aí, pessoal, espero que tenham gostado. Deu bastante trabalho para fazer essa gravação, muita limpeza, muita organização, mas eu acho que valeu a pena. Se você que ficou até o final gostou, é que você também é fã de cultura pop e gosta de colecionar alguma coisa. Então valeu, até o próximo vídeo.